Bom dia, graça e paz, Igreja Batista Peniel. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da IBD, da classe Manancial, amém? Domingo passado nós tivemos uma aula com o pastor Manuel, foi uma honra, pastor. As suas aulas sempre me edificam, o Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Adoro assistir as suas pregações, suas ministrações, seus ensinos, e é uma honra para mim, e eu acredito para todos, receber do Senhor esse ensinamento, amém? Eu tô aqui para mais uma aula, nós vamos continuar a falar de família. Eu iniciei uma aula sobre a família, nós estamos no mês da família, e o quadro que nós ouvimos falar, que tem muitas famílias em pé de guerra, você já ouviu falar isso? As pessoas que estão mais juntas, né, devido à pandemia, porque nós estamos isolados em casa, muitas pessoas às vezes estão sem o trabalho, ou estão de férias, então isso tem acontecido alguns conflitos na família, então eu quero falar sobre esse tema, amém? Mas antes da gente iniciar, vamos estar curvando nossas cabeças para a gente orar e entregar essa aula ao Senhor, amém? Oremos. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia, obrigada, Senhor, por essa semana que se inicia, obrigada pelo fôlego de vida, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, obrigado pela saúde, obrigado por estarmos aqui, obrigado por nossas famílias, obrigado pelos nossos irmãos. Eu quero agradecer, Senhor Deus, todo o sustento espiritual, emocional, todo o sustento que vem do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor continue a nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar essa aula nas tuas mãos, Senhor Deus, usa-me, Senhor Deus, como um vaso do Senhor, Pai, para que seja edificada as pessoas que estão ouvindo, que estão escutando essa aula. Senhor, em nome de Jesus que eu oro, já te agradecendo por tudo, amém. Amém, irmãos? Continuando aqui a nossa aula, nós falamos sobre família, projeto de Deus, né? Na primeira aula sobre a família. E hoje eu quero trazer mais esse tema sobre os conflitos em família, né? E eu quero iniciar com um versículo que é um versículo chave, que fica em Mateus 5, capítulo 5, versículo 9. Vocês podem estar lendo comigo, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Na nova tradução da linguagem de hoje, né, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar, né, sobre a paz, ser um pacificador. O que significa isso? Primeiro eu quero falar para vocês o que significa paz. No dicionário português, na nossa língua portuguesa, o que significa paz? Você sabe me dizer? Calma, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, um estado de tranquilidade. Então, quando a pessoa tem paz, ela sente o quê? Calma, ela tem harmonia no lar. É uma falta também de briga, de contenda. Então, quando você está em paz, não há briga, amém? Então, no dicionário português significa isso, né? Vocês podem estar consultando lá. Agora, nós estamos falando aqui, iniciando com um versículo em Mateus 5,9, que é o quê? Mateus 5,9 fala bem-aventurados os pacificadores. Mais uma vez essa palavra bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Que a gente já falou. Felizes são o que? Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, né? Quem é a nossa verdadeira paz? Quem é o que veio e nos ensinou sobre a paz? Foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo até fala de uma paz que é além do que aparece no dicionário português. É a paz que excede todo entendimento, que é essa paz que aparece no dicionário português, que é um sentimento, é um estado, né? É um estado de harmonia, né? De tranquilidade. Jesus, ele promete uma paz diferente, é a paz que excede todo entendimento, né? Eu vos dou a paz. Então, nós temos que buscar essa paz aonde? No Senhor Jesus, amém? E dentro das nossas famílias, trazendo isso para dentro das nossas famílias, felizes são os pacificadores, pois é.
Então, essas famílias, muitas vezes nós temos conflitos. Quem já nunca viveu um conflito dentro da família, entre os parentes, a gente já aconteceu, tem pessoas que está acontecendo. O que a gente pode fazer referente a isso, né? Nós precisamos o quê? Resgatar esse amor, essa paz dentro dos nossos lares, principalmente nesse momento que nós temos que reaprender a estar próximo, né? Apesar de estarmos distante de muitas pessoas, dentro da família está acontecendo a aproximação, às vezes de casal que passava o dia inteiro fora, trabalhando, os filhos que não estão na escola, estão junto com os pais ou com a mãe, enfim, os irmãos, né, estão juntos. Então, o que acontece muitas vezes são esses conflitos. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Então, iniciando com esse versículo, o primeiro ponto que nós temos que valorizar é a paz dentro do lar. Ah, mas como que eu faço isso? Irmãos, primeiro momento a gente precisa valorizar mais o ser humano, valorizar mais a pessoa que está do teu lado, mais o seu familiar, seu filho, seu marido, sua esposa, a avó, o vô, que tem famílias que moram juntos, do que as coisas, do que a sua vontade muitas vezes de explodir. Muitas pessoas são assim, eu não consigo me segurar, eu acabo explodindo. Não, a gente precisa controlar os nossos hábitos errados, nossos hábitos ruins, para que a nossa paz, a paz de Cristo, possa permanecer dentro das nossas vidas em primeiro lugar e depois dentro dos nossos lares, né? Eu quero dar um exemplo aqui de um versículo que fica lá, que é a história de Abraão e de Ló. Alguns conhecem ou muitos conhecem, mas eu vou convidar vocês para a gente estar vendo a história de Ló, que fica lá em Gênesis, no capítulo 13. Eu quero ler só uma parte, né? Abraão e Ló, eles eram parentes e eles passaram por uma situação em que tiveram que tomar uma decisão. Gênesis 13, eu vou ler a partir do 1 até o 5, né? Tá escrito assim: Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para sul do Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. No verso 5 diz assim: Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. 7 diz assim: por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão, que eram os empregados, né, os empregados de Abraão, brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló, os empregados de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abraão disse a Ló. Então, o que estava acontecendo ali? No 7, os funcionários, tanto de Abraão como os funcionários de Ló, eles acabavam brigando, porque o espaço era pequeno para a pastagem, né, dos animais que eles tinham, né? Então, um dia, no 8 diz, um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Assim disse Abraão, tomou aquela decisão com Ló. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste.
E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a de Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Amém? Então, irmãos, nesse versículo, no 8, que eu quero me apegar, Abraão disse a Ló o quê? Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Então ali Abraão tomou uma atitude de quê? Ele foi pacificador. Ele teve o quê? A iniciativa de falar para Ló que era melhor então que o que eles fizessem, separassem, né? Mas o que ele fez ali, qual foi a diferença que Abraão teve ali? Além da atitude dele, o que ele fez? Ele deixou que Ló escolhesse as terras para onde ele quisesse ir. Então, Ló, ele podia escolher tanto as melhores terras como as piores. Mas o que Abraão fez? Abraão abriu mão, mesmo que isso fosse significar alguma perda para ele. Talvez, talvez Abraão ficou com a pior parte, né? Mas o que acontece ali? Ele não quis valorizar o lugar, ele quis valorizar o quê? O sentimento, a amizade, o relacionamento que ele tinha com Ló. Então ele colocou o valor da pessoa maior do que o valor das coisas. Então, dentro do nosso lar, muitas vezes a gente tem conflitos e esses conflitos, se nós abrir mão, que se a gente for abrir mão das nossas vontades e analisar o que está acontecendo e a gente ser pacificador, conseguir trabalhar a paz dentro do teu lar, abrindo mão às vezes da tua vontade ou tentando dialogar ao invés de brigar, o que vai acontecer? Felizes os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. Então Abraão, ali ele abriu a mão de seu direito, que isso significasse, mesmo que fosse perda, valor de pessoa é maior do que coisa. Então Abraão provou ali, nessa atitude, primeiro foi um diálogo, né? E segundo ali, ele abriu mão das coisas e deixou que Ló escolhesse. Por quê? Porque ele valorizava mais o que? A harmonia entre eles, a paz entre eles, as famílias, do que propriamente as coisas que eles tinham. Amém? Então, um exemplo bem bonito de Abraão aí, para a gente acabar assim com a briga. Outro versículo que eu queria deixar, Provérbios 17:14. Provérbios 17:14 diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Então, significa o quê? Se um tem uma rachadura numa represa, nós vivemos há pouco tempo aí a questão de Brumadinho, né? Aquela barragem, ela estourou, né? Se há uma rachadura, o que pode acontecer? Aquele peso da água, ela vai chegar a fazer o quê? Essa rachadura, ela tende o quê? A aumentar. Muitas vezes, ela vai ficar ali por muito tempo, dependendo da rachadura. Mas a tendência dessa rachadura é o quê? Ela aumentar e estourar. Então, é bom parar a briga, né? O começo de uma briga é como uma rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Quer dizer, é bom parar antes que a represa, o quê? Se estoure, né? Então, o que nós temos que fazer dentro do nosso lar? Se há um conflito, se há às vezes uma briga, se há às vezes um desentendimento, nós precisamos parar e voltar lá no versículo Mateus 5:9. Felizes ou bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, no instante que você vê
que a situação está saindo do controle, né, de uma briga, de um conflito, você tem que parar, você tem que usar a sabedoria do Senhor para parar, e muitas vezes depois Deus vai te dar estratégia ou vai te dar um momento certo para estar conversando sobre aquilo, né? Mas não, sabe, colocar lenha na fogueira ou de repente entrar nessa briga e falar eu tenho razão, eu tenho que falar porque a pessoa falou assim comigo, ela foi mais grossa comigo. Eu sei que é difícil muitas vezes, né? Mas a gente precisa exercitar a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, como que eu tenho essa paz? É muito difícil, eu não tenho sangue de barata, como as pessoas dizem, né? Queridos, a partir do momento que a gente deixa Jesus trabalhar mais no nosso coração, deixa ele realmente fazer morada no nosso coração, isso é mais natural do que, isso é mais fácil do que parece, sermos pacificadores, porque essa paz que excede todo entendimento que mora, que habita dentro do nosso coração, ela vai o quê? Ela vai ser transmitida para as outras pessoas, seja qual ambiente você tiver, dentro do seu lar, do seu trabalho, aonde quer que você vá. Muitas vezes você vai ouvir uma coisa tola, uma situação às vezes de deboche, mas você não vai sair brigando. Por quê? Porque você sabe que Jesus, ele é pacificador, né? Às vezes aquela pessoa precisa de oração, às vezes aquela pessoa precisa, depois de um tempo, passar e você conversar com essa pessoa, mas a briga, ela perde razão, seja em qualquer ambiente, amém? Então, outro versículo que eu queria falar com vocês. Quando a gente tá numa briga, né, o que vai acontecer? Uma pessoa vai magoar a outra. São palavras que não voltam mais. Essas palavras vão ficar para sempre, né? Então, às vezes a gente fala, ai, me desculpa. Não. Muitas vezes as pessoas levam isso para o resto da vida. São aquelas pessoas que não conseguem perdoar dentro do coração, são pessoas que carregam mágoas, né? Sentimentos ruins. Isso faz o quê? A pessoa às vezes entra numa depressão, né? Ela é doente, né? É uma pessoa que não é feliz. Não, nós precisamos perdoar e ser perdoado, amém? Então, mas precisamos também evitar de falar tolices, falar coisas que venham magoar o nosso próximo, seja o nosso irmão, seja dentro da nossa família, seja para nossa esposa, seja para o nosso esposo, seja para os nossos filhos, filhos que falam para pai. Isso não pode acontecer. Então, nós precisamos ponderar o que a gente fala, amém? Nós vamos ler agora Efésios 4, 29 e 32. Efésios 4, do 29 ao 32. Eu estou na minha linguagem de hoje, na versão Nova Tradução Linguagem de Hoje. Diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouve, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus o libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Então, aqui tem alguns versículos que a gente vê sobre famílias em guerra, famílias que estão em conflitos, que a palavra de Deus nos instrui a ter paz, a guardar a nossa boca de palavras que vai fazer mal às outras pessoas, né? Como diz aqui em Efésios 4, do 29 ao 32, está dizendo aqui, não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Então, isso é muito sério, irmãos. Muitas vezes nós cristãos, né, que temos o conhecimento da palavra, estamos constantemente ouvindo e estudando a palavra,
nós precisamos nos ponderar de falar coisas ruins que primeiramente vai desagradar quem? Desagradar a Deus, né? Em segundo lugar, essa pessoa que está ouvindo isso, você pode fazer um mal tremendo para essa vida, né? Às vezes as pessoas falam e são aquelas pessoas que estouram momentaneamente, e aí às vezes tem gente que fala, eu sou assim mesmo, depois passa, eu não guardo mágoa. Mas o que a pessoa, quem recebeu essas palavras ruins, né? Como será que está o coração dessas vidas, né? Então nós precisamos ser ponderados, da mesma forma que gostamos de ser tratados com respeito, nós também temos que tratar as pessoas com respeito, falar de bom grado, falar em paz, né? Falar com harmonia, falar com amor ao nosso próximo, né? Não falar com grosseria. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas estressadas que falam de qualquer jeito, né? Magoam por qualquer coisa, mas assim, às vezes no contexto dela, aquilo não é nada, não foi nada, nem fiz nada, mas fez sim. Nós precisamos olhar para nós e realmente aplicar esse versículo nas nossas vidas e realmente ter cuidado com o que falamos, amém? Eu queria aqui também acompanhar com vocês, a gente sempre teve dentro do mês de maio, né, fazendo o mês da família, e esses dias eu estive estudando, né, sobre o ministério Oikos, que a gente adotava dentro da nossa igreja, né, quando nós estávamos, acredito que se tivéssemos dentro do templo, né, numa situação a gente ia fazer, né, que é muito bacana, que é o mês de família, a gente faz são várias pregações voltadas à família, sempre tem um tema, né, e acompanhando aqui, o pastor Gilson Bifano, né, tem algumas instruções, e uma que me chamou a atenção aqui, para falar para vocês, em cima do tema que nós estamos estudando sobre ser pacificador, no momento de conflito da família, sermos o quê? Termos a responsabilidade de resgate da família. Resgate, o que seria resgate? Como nós estamos hoje vivendo mais em família, nosso lar, muitas vezes estamos convivendo mais com com a nossa família de verdade, né? Isso tem trazido muitas vezes conflitos. Nós precisamos trabalhar que nossa família, nosso lar tenha paz, né? E eu queria estar dividindo aqui com vocês sobre o resgate da família. O que nós precisamos fazer, né? Tem alguns exemplos aqui que nós precisamos estar passando, né? Trabalho de resgate. Qual seria esse trabalho? Resgatar a dignidade da criança, do adolescente e dos jovens, adultos e idosos. Primeiro ponto aqui falou de todas as idades, né? Resgatar a dignidade, seja da criança, seja do adolescente, dos jovens, adultos e idosos. O segundo ponto aqui é resgatar a vida em família com diálogo, convívio, distribuição de tarefas e responsabilidades. Irmãos, é muito importante neste momento, como quando todos estão em casa, dividir as tarefas, né? Ter responsabilidades, tanto os filhos como os pais, né? Porque é muito difícil sobrecarregar somente uma pessoa. Então, filhinhos, vocês que estão em casa, ajuda a mamãe, ajuda o papai, o esposo ajudar a esposa, para que tudo tenha o quê? Harmonia no lar, né? Não fique um sobrecarregado e o outro folgado, não é isso? Esse diálogo, resgatar a família com diálogo. Irmãos, temos que conversar, temos que dialogar. Tem alguma coisa que está em conflito, tem alguma coisa que não está batendo as conversas, senta para conversar com teus filhos, com teu esposo. Esposo, escuta a tua esposa, né? Isso é muito importante. O diálogo quebra muitas brigas, porque às vezes as pessoas, por exemplo, uma pessoa fala algo e não gosta, fica guardando, e ela não coloca isso para fora numa conversa franca, numa conversa saudável, né? Então aquilo vai guardando e aquilo não é legal, não é bacana, né? Então nós precisamos ter mais diálogo, né? Porque nós estamos convivendo mais, então é necessário, né? Resgatar o respeito mútuo, todos se respeitando
e estabelecendo a hierarquia natural. Isso aqui é muito importante, nós falamos até na semana passada, né, na primeira aula sobre a família, né, que existe o versículo, inclusive falando dos filhos que obedeçam seus pais e também dos pais não irritar os seus filhos, né? Nós precisamos ter respeito pelos nossos filhos, mas principalmente ensinar os nossos filhos a respeitar o mais velho, respeitar os pais, respeitar os avós, né? A gente não pode simplesmente falar de qualquer jeito para os nossos pais ou simplesmente responder à altura como se estivesse falando com um coleguinha para o pai ou para uma mãe. Então, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, né? E respeitar. E nós também precisamos respeitar os nossos filhos, amém? Promover a participação de todos com o direito a defender opiniões e explicar decisões. A questão financeira, tá dizendo aqui a questão financeira. Muitas vezes nós temos mais pessoas trabalhando em casa ou muitas agora, nesse momento, tem pessoas que perderam seus empregos, tem pessoas que estão com o emprego congelado, tem pessoas que estão naquele plano do governo onde está recebendo uma quantidade menor. Então, chegou o momento de quê? De todos participarem e ajudarem, né? Às vezes não, aquele filho que não trabalha, ele pode ajudar como? Na economia, né? Da casa. Sempre existem meios, né? A família, ela precisa participar, né, dessa situação junto, né? A gente não pode, por exemplo, às vezes só o papai trabalhava, né? E aí isso acaba sendo um peso muito grande, é muito difícil, é um momento muito difícil que muitas famílias estão passando. Moralmente, né, também isso é complicado. Então, todos precisam participar, todos precisam ter responsabilidades, amém? Agora vem o resgate espiritual. Resgatar os momentos de estudo bíblico e oração como parte do dia a dia da família. Esse é um tema, irmãos, que está ficando muito para trás. Nessa correria do dia a dia, do trabalho, de escola, faculdade, né? Muitas vezes os filhos não conseguem ter aquele horário em casa, mas peça a Deus sabedoria, te dá estratégia para que seja resgatado esses momentos de estudo bíblico e oração com a família. Isso é muito importante. Isso é muito importante, a gente falar do amor de Jesus, falar da palavra de Deus junto com os nossos filhos e orar, porque isso também vai estimular para que eles sejam isso, nas suas decisões, né? Eles vão ter esse vínculo, esse modo de ver as coisas e vão também levar quando estiverem maiores ou quando estiverem casados. Então, isso é muito importante, a gente ter esses momentos de estudo bíblico e oração dentro do nosso lar, amém? Priorizar a comunhão nos cultos, a vida na igreja local e colocar o reino de Deus em primeiro lugar, resgatar a autoestima de todos. Esse priorizar a comunhão nos cultos é o quê? Estar junto em comunhão na igreja. Hoje nós estamos em pandemia, né? Nós não estamos tendo nossos cultos no templo, mas nós estamos tendo culto virtual, né? Online, então pela internet. Esse momento é importante também, não é porque pela internet não tem o mesmo valor de estarmos juntos cultuando a Deus, ter essa prioridade dentro da nossa casa, né? Os cultos têm que ser acompanhados juntos em família, assim como nós vamos para a igreja, né? Nós precisamos também estar cultuando a Deus nos lares juntos também, amém? Resgatar a autoestima de todos, como eu falei, né? Isso é um momento muito interessante, porque nós estamos vendo que por a gente estar nesse tempo fechados, né? Muitas pessoas realmente não saem para nada. No meu caso, eu voltei a trabalhar, mas existe todo aquele cuidado, né? Aquele receio, você tem que chegar em casa, ter todo o cuidado para você não trazer nenhum vírus, né? Mas isso acaba, essa rotina que mudou muito para muitos familiares, nossos filhos sem escola, sem ver amigos, sem ter aquele movimento,
e nós precisamos estar sempre atentos, né? Conversando, nós precisamos, às vezes, fazer brincadeiras dentro de casa, né? Estimular nossos filhos que são menores, né? Crianças, né? Tem vários tipos de brincadeiras que pode ser feitos nos lares, né? Os pais com os filhos, temos momento em família, às vezes um filme, uma pipoca, né? Estarmos em comunhão para que essa tristeza, esse tédio não tome conta das nossas vidas, nem nós também de adultos, que é muito difícil, mas para eles também é muito difícil, né? Que a gente possa ter esses momentos juntos, né? Entender, conversar, quando seu filho ou sua filha está se sentindo triste, tentar animá-la, amém? Trabalho imediato, né? Eles dizem aqui, comece agora a reunir sua família e a propor mudanças. Comece explicando a necessidade de estarem unidos, se entendendo e convivendo. Mostre o valor da família, o respeito uns para com os outros e a necessidade de interdependência, amém? Orem juntos, compartilhando anseios e desafios. Promova a sabedoria de Cristo em sua vida e em sua família. Amém? Então, eu queria deixar esse tema, né, que foi colocado pelo Ministério Oikos, do pastor Gilson Bifano, sobre resgate da família. Então, falou alguns temas, né, sobre o resgate moral, econômico, e nós precisamos trabalhar isso dentro dos nossos lares. Mas o principal aqui é começar agora esse trabalho, né, de reunir e propor mudanças, né? Às vezes você, através dessa aula, através desse estudo, pode ver alguma coisa que tá acontecendo e não tá legal. Como que eu posso fazer para mudar? Ore a Deus, para Deus te dar estratégia como pai, como mãe, né? Você como filho também, né? Que você possa realmente fazer como Abraão, que valorizou muito mais a pessoa do que a coisa, ou valorizou muito mais a pessoa que você convive do que as suas vontades, né? Aqui diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então, se você não é uma pessoa, essa pessoa que traz contenda, que traz conflitos, né, que tem rebeldia, né? Então, comece essa mudança agora dentro de você. Busque mais ao Senhor Jesus. Você pode ter certeza que essa mudança ela virá dentro de você, né? A gente precisa confiar que Deus ele pode todas as coisas e ele pode mudar o seu jeito, ele pode mudar a sua forma de pensar, né? Porque o Espírito Santo, quando habita em nós somos diferentes, amém? Então, deixa Jesus fazer a diferença na sua vida hoje, né? Mostre para os seus filhos, né? Estude mais a palavra de Deus, busque ensinamentos do Senhor, faça o culto nos lares, né? Vamos resgatar o valor da família, né? Não das coisas materiais, né? Hoje nós estamos num momento que a gente vê que mesmo quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, nós estamos diante de um vírus que vem trazendo tanta tristeza, né? É uma situação que nós precisamos ver que o dinheiro não é nada nessa vida, né? Nós precisamos saber que as pessoas têm que ter o valor, que nós precisamos dar o valor às pessoas, né? Então, você que tem esse hábito de muitas vezes levantar contenda, de ser briguento dentro de casa, briga por qualquer coisa, né? Magoa as pessoas por qualquer coisa. Comece a resgatar a sua família, comece por você, comece a deixar Jesus entrar no teu coração. Ore a Deus para que Ele faça parte da sua vida, deixe Ele entrar no teu coração e que Ele possa te instruir para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, amém? Você que é vovô, você que é vovó também, deixa o Senhor instruir a sua vida, né? Para que a gente possa viver numa harmonia, viver numa paz, que é a paz do Senhor nos nossos lares, amém? Eu fico por aqui, eu queria desejar para vocês um excelente domingo, que o Senhor abençoe a vida de cada um, né? Que vocês continuem nos assistindo nas nossas redes sociais, acompanhando nossos cultos, né? Transmitidos através do YouTube,
né? Todos têm recebido o link, né, dos cultos. Estejam conosco, né? Fiquem com Deus. Continue tendo uma semana abençoada e comece por você mesmo, mudar a família, mudar a sua família, amém? Queria convidar os irmãos para estar orando, amém? Santo e eterno Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero já agradecer, Senhor Deus, por ter, Senhor Deus, nos dado o ensinamento que é a Tua palavra. Queria colocar diante do Senhor todas as famílias dessa terra, Senhor Deus, principalmente a minha família, Senhor Deus. Eu quero entregar, Senhor Deus, a minha vida, a vida dos meus filhos, nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, através da Tua palavra, sermos pais melhores, filhos melhores, que possamos resgatar esses valores no nosso lar, Senhor Deus, nossa família, onde nós precisamos valorizar o culto nos lares, Senhor Deus, a oração em família, a gente ter mais diálogo com os nossos filhos, que a gente possa ter mais diálogo com nossas esposas, nossos esposos, Senhor, que cada lar, Senhor Deus, possa viver a Tua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, como assim diz a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por toda a família nesse momento de pandemia, eu oro pelos casais, Senhor Deus, que estão convivendo mais juntos, Senhor, que eles possam se descobrir através de Jesus Cristo, da Tua palavra, Senhor Deus, e que haja respeito entre casais, Senhor Deus, haja respeito entre pais e filhos, filhos e pais, que em nome de Jesus que a gente possa valorizar o que é certo, Senhor Deus, resgatar os valores que o Senhor nos ensinou, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, já te agradecendo por tudo. Amém. Queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, uma excelente semana, a paz. Beijo.